Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor, não é? Dando início a esse tema tão importante, luz e trevas. Né? Nós vamos começar a fazer estudos, né, falando sobre a verdade confundida. Então, nós vamos começar falando de luz e trevas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra do Senhor diz: Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, aqui a palavra do Senhor já está nos trazendo essa luz. Isaías capítulo 9, versículo 2, a Bíblia diz: O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías estava profetizando para o nosso futuro que hoje estamos vivendo, que é a graça e a verdade. Porque o subtítulo de Isaías 9:2 é justamente: um menino nos nasceu. Quem é esse menino? Jesus. Isaías estava profetizando que ele iria nascer. E você lê em Colossenses 1:13, que já é a nova aliança, ali já está a doutrina da nova aliança, da graça e da verdade, ali diz: Ele nos tirou da potestade das trevas, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Exatamente isso que a palavra do Senhor diz. Para o reino do Filho do seu amor, que é o menino que nasceu, Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, aqui nós já começamos. A gente não pode ouvir os versículos da Bíblia e ficar por isso mesmo. Porque a palavra de Deus que os nossos ouvidos ouvem é para nos transmitir luz. E a cada dia, essa luz resplandecer dentro de nós. Por isso nós pregamos a palavra da graça e da verdade. Porque a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo resplandeceu no nosso coração. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, que fala justamente que eu sou um tesouro no vaso de barro. Então, é para a gente compreender as coisas novas que Deus fez para nós, sobre luz e sobre trevas. O apóstolo Paulo estava nas trevas quando ele era um judeu, ele era do sistema farisaico, ele era do sistema da lei, do sistema religioso. E ele, o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele, ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Paulo não viu Jesus segundo a carne. Paulo não viu Jesus debaixo da lei de Moisés. Ele viu Jesus na graça e na verdade, já na remissão dos nossos pecados. Já na concretização ou no cumprimento daquilo que Isaías fala no capítulo 9. Ali já era o fato, ali já era a realidade. E o apóstolo Paulo, então, sai das trevas, que era a falta de conhecimento de Deus. Ele conhecia as sombras, ele conhecia as simbologias, ele conhecia essas coisas. Então, ele sai das trevas e é levado ao Evangelho de Cristo. Então, ele passa a ser um pregador do Evangelho de Cristo. Por que o apóstolo Paulo era perseguido? Porque ele pregava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus foi perseguido? Porque ele pregava o reino de Deus. Então, por aí você começa a ver, né, a palavra do Senhor. Todas as pessoas têm que conhecer a Bíblia. O apóstolo Paulo não é apenas o apóstolo Paulo. Ele significa algo na nossa vida. Assim como Jesus.
Então, eu vou trazer no dia de hoje uma parábola que é milenar, essa parábola. Essa parábola fala sobre o povo da caverna. Ela fala sobre... É uma parábola que vai nos ser relatada, vai nos ser contada, para você entender sobre trevas e sobre luz. Sobre o que nós, da Igreja Universal em Cristo, estamos falando para todos através da rádio, através da mensagem da rádio. Nós fizemos um estudo de Hebreus, que é justamente sair das trevas para a luz. A luz é o conhecimento de Deus. Jesus diz: conheça a verdade e ela vai te libertar. Então, o povo da caverna é uma parábola milenar. Diz assim: havia uma caverna subterrânea com uma única abertura para o mundo exterior. Havia uma caverna, né? Uma caverna é um lugar escuro, um lugar fechado. E diz o seguinte: havia só uma abertura, só uma porta. Só tinha uma abertura naquela caverna. Dentro dela tinha seres humanos acorrentados pelas pernas e pelo pescoço. Então, vivendo ali, essas pessoas na semi-escuridão, desde a infância, presos de tal modo que não se podiam mover, abençoado. Preso pelo pescoço, preso pelas pernas. Não se podia o quê? Mover. Tais homens verdadeiros prisioneiros, ficavam de costas para a abertura da caverna. Veja que interessante essa parábola, abençoado de Deus. Eles estavam presos pelo pescoço, presos pelas pernas, e isso fazia com que eles ficassem dentro de uma caverna que só tinha uma abertura, e ainda eles ficavam de costas para essa única porta, para essa única abertura. Veja a condição deles. A palavra chama de quê? Verdadeiros prisioneiros. Além de estarem acorrentados, ainda estavam de costas para a única luz que tinha, para a única saída. Então, verdadeiramente prisioneiros. Então, a única luz que viam era proveniente de uma fogueira que ardia do lado de fora da caverna. E essa fogueira projetava para o interior da caverna sombras de pessoas, sombras de objetos que passassem entre a fogueira e a entrada da caverna. Então, esses prisioneiros, a única coisa que eles viam eram sombras. Eles não viam as pessoas, eles viam as sombras das pessoas. Eles não viam, né, nada mais. Eles não viam os objetos, a imagem, o objeto mesmo. Eles viam a imagem do objeto que era projetado por essa fogueira. Então, a única visão que eles tinham era essa, desde a infância. Então, assim os prisioneiros acreditavam que as sombras que eles viam eram a única verdade. É importante demais o que está sendo dito aqui, para você meditar e compreender. É uma parábola. Isso aqui é uma parábola. Então, a palavra, essa fábula, né? Essa parábola está dizendo o quê? Que os prisioneiros, eles acreditavam que as sombras, essas palavras sombras, são muito importantes. Essa palavra sombra, né? Eles acreditavam que as sombras que eles viam, quer dizer, era a única verdade da vida deles. E essa única verdade da vida deles eram sombras. Eram sombras. Então, em certo momento, né, passou o tempo, um dos prisioneiros foi libertado das correntes. E ele foi trazido para fora da caverna. É o que diz a parábola da caverna.
No seu processo desse que foi liberto, desse prisioneiro que saiu da caverna, no processo dele de adaptação à nova realidade, frisando bem, à nova realidade, ele precisou acostumar-se com a claridade do fogo e a visão de um novo mundo. Porque quando ele era prisioneiro, qual era a única verdade para ele? As sombras. Mas ele foi liberto. Ele saiu da caverna. Então, desde criança, ele estava acostumado assim. E quando ele foi liberto, ele teve que se adaptar à nova vida. Ele teve que se adaptar ao novo mundo. Não a nova vida se adaptar a ele, mas ele se adaptar à nova vida. Que já não era mais uma vida de sombras, mas ele já estava na luz, ele já estava na imagem real das coisas. Mas para ele teve que se acostumar. Sabe, se acostumar com a luz, já que ele vivia onde? Nas trevas, ele vivia na caverna, ele vivia na escuridão. Os 2 versículos que nós lemos aqui é o que diz a palavra do Senhor. O povo que andava em trevas viu grande luz. Viu grande luz porque o menino nos nasceu. Então, esse prisioneiro foi liberto. E ele teve que se adaptar à nova realidade da vida dele. Então ele viu primeiro as sombras no chão. Depois, ele foi vendo o quê? Os reflexos de homens e objetos na água. E então ele fitou-os diretamente. Depois, quer dizer, olha o processo. Depois, vendo o céu, o sol, coisa que ele não via. Vendo o sol, vendo o céu. Ele pôde raciocinar sobre tudo isso, sobre eles. Então, abençoado de Deus, esse homem foi liberto, não é? E começou a ver as coisas que estavam diante dele. Primeiro ele continuou vendo as sombras, depois os reflexos, depois ele viu diretamente. É assim que a palavra do Senhor fala para nós. Quando a gente vem do sistema religioso é tudo que te ensina sobre Deus fora da graça e da verdade, fora de Jesus. Então a palavra, sabe, que leva você a objetos, que leva você às sombras. O Evangelho de Cristo leva você a Deus, aos céus, à iluminação. Então, esse prisioneiro, né, depois que ele começou a ver o céu, começou a ver o sol, pôde raciocinar sobre eles, pôde pensar, meditar a respeito de que estava acontecendo na vida dele. Então ele tocou nos objetos, ele pisou o solo e olhou para todos os lados. Desde criança, né? Desde criança nós aprendemos sobre Jesus errado. Desde criança a religião nos ensinou tudo errado. Ela nos ensinou as sombras. Ela nos trouxe as sombras, não uma imagem real do reino de Deus. Não o que é verdadeiramente o reino de Deus. Então, ele foi descobrindo fatos e foi descobrindo coisas que nunca antes imaginados. Ele tinha uma nova realidade. Essa é a parábola da caverna, que nos ensina que a maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você nada sabe. É o que acontece com a doutrina da graça e da verdade. A Bíblia diz: Moisés trouxe a lei, primeira aliança, trevas, pecado, o homem condenado eternamente. Jesus trouxe a graça e a verdade, misericórdia de Deus, remissão dos pecados. O homem não mais morto eternamente, mas salvo eternamente. Olha a diferença para você pensar.
Então, ele começou a descobrir fatos e coisas que ele nunca havia imaginado, porque ele estava numa nova realidade. A doutrina que a Igreja Universo em Cristo traz para você é a nossa nova realidade. Nova realidade. Por isso tudo se fez o quê? Novo. Por isso tem que nascer o novo homem. Por isso a doutrina da graça e da verdade. É isso que nós estamos anunciando na Rádio Metropolitana. Coisas superiores e pertencentes à salvação que nós temos em Cristo Jesus, que é a nossa luz. Nós fomos tirados das trevas. Nós fomos colocados no reino de luz. Então, essa é a parábola. O povo da caverna. O povo da caverna, desde a infância, está aprisionado pelas pernas, pelo pescoço, num lugar, caverna, que só tem uma abertura. E mesmo assim, foram colocados de costas. É o que nós estamos vendo essa parábola. E um homem foi liberto. E ele então veio para a nova realidade da sua vida. Você que lê a Bíblia, lembra quando Deus fala: eis que tudo se fez novo para este que foi liberto. Essa é a palavra poderosa, liberto. Porque ele saiu das sombras. Ele saiu das sombras. O que ele estava vendo era a imagem real das coisas agora. Então, a palavra do Senhor mostra para nós que nós também. Nós saímos das trevas e fomos colocados na luz. Nós fomos colocados em algo que nós jamais imaginamos. Quando eu estava no sistema religioso, desde criança, depois da idade adulta, eu jamais imaginaria que eu estaria hoje com Cristo Jesus na doutrina da graça e da verdade, vivendo essa pérola preciosa que eu encontrei, graças a Deus. Vendi tudo para proteger a palavra da graça e da verdade no meu coração. Considerei o que o apóstolo Paulo diz, eu considerei tudo como nada para eu poder ganhar a Cristo. Senão não ganha, senão não entende. Então esse homem estava liberto. Esse homem da parábola do povo da caverna. Então, ele não sabia nada. E ele veio para uma nova realidade da vida. Passando algum tempo, maravilhado, né? Com o grande processo de mudança que tinha vivido. Olha a mudança das trevas para a luz. Pescoço preso, pernas presas, presos, prisioneiro, agora liberto. Jesus disse, quando leu Isaías 61, nos dias da sua carne no templo, o que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os cativos, para quebrar as cadeias, para quebrar as correntes, para tirar espírito de angústia e colocar espírito de alegria. Jesus fecha o livro e diz, chegou o meu tempo. Essa é a pregação do reino de Deus. Então, passado algum tempo, falando da parábola, esse homem maravilhado com o grande processo de mudança que estava vivendo, ele lembrou-se de quem? Dos companheiros. Dos companheiros, e então ele retornou à caverna. Então, este homem foi liberto das trevas. Mas ele se lembrou de quem? Ele estava vivendo a grandeza da vida, ele estava enxergando tudo, ele estava feliz da vida, mas ele se lembrou dos seus companheiros de prisão. Então ele retornou à caverna. Era importante dar aos demais prisioneiros a oportunidade de descobrir o quê? Outra realidade. Então esse homem estava feliz com a novidade da vida dele, com a nova vida dele, com a nova realidade da vida dele. Não mais prisioneiro, não mais com as costas viradas para a porta, mas ele estava livre
de frente, olhando o céu, olhando tudo. Então, ele volta para falar para os seus amigos de caverna, para que eles tivessem a oportunidade de descobrirem o quê? Outra realidade, que aquilo que eles estavam vivendo desde criança eram apenas sombras, mas que tinha uma nova realidade para eles viverem, para eles conhecerem como ele estava conhecendo. Mas a sua missão não foi fácil. Não foi fácil. Ele retornou à caverna para falar para todos do que ele estava vivendo, mas a missão dele não foi fácil, não, abençoado. Porque, sabe, por sua dificuldade em acostumar-se novamente à semi-escuridão, e ele começou a interpretar as sombras com a mesma habilidade. Então ele não sabia mais nada das trevas. Ele não conseguia viver mais nas trevas. Entende? Ele retornou à caverna para anunciar os seus amigos, para anunciar os seus companheiros de prisão a nova realidade, que era a luz, que era a imagem real das coisas, de uma vida nova. Mas ele tinha, né? Ele tinha agora, já que ele estava na luz, ele tinha dificuldade de se acostumar novamente com a escuridão e também dificuldade de interpretar as sombras com a mesma debilidade, com a mesma habilidade. Por isso, né, passou a princípio a ser ridicularizado pelo grupo que estava preso. Olha que interessante. O apóstolo Paulo é o grande exemplo disso, do povo da caverna, dessa parábola do povo da caverna. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja? Ele era um homem que vivia nas trevas do judaísmo, nas trevas do farisaísmo, da religiosidade, dos rituais, das sombras, debaixo da lei. E ele viu a luz. Você deveria querer conhecer o testemunho do apóstolo Paulo, que está escrito na Bíblia. Não precisa comprar livro, não, abençoado. Não precisa ver filme, não. Lê na Bíblia, porque está lá. Está lá o testemunho e a história da conversão do apóstolo Paulo das trevas para a luz. E ele estava vivendo a nova vida e ele voltou para os seus. Deus deu o ministério a ele para pregar a todos o evangelho da graça e da verdade. Então, Paulo foi perseguido, Paulo foi ridicularizado. Ele mesmo diz na palavra do Senhor que eles eram considerados como lixo do mundo. Que eles eram considerados, os apóstolos, né? Aqueles que são da verdade, aqueles que são de Deus de verdade, que prega a palavra de Deus para o povo, para abençoar, para fazer o povo feliz, não por torpe ganância, não usando mais as trevas para atrair o povo, mantê-los aprisionados. Ele foi ridicularizado. Paulo passou fome, passou necessidade. Ele era uma pessoa, antes de tudo isso, do evangelho da luz, ele era um homem bem-sucedido. Mas ele foi ridicularizado pelos próprios judeus, pelos próprios amigos. Então, é a parábola do povo da caverna. Por ele não falar mais, pelo apóstolo Paulo não falar mais das obras da lei, por ele não falar mais da antiga aliança e sim da nova, ninguém recebia ele, pelo contrário, ele apanhava. Ele era perseguido de morte, a ponto de ter que descer por um cestinho, por uma janela, para que não matassem ele. Tudo isso está contido nessa parábola. Foi o homem que foi liberto e voltou para pregar aos amigos que estavam em trevas. E não foi bem recebido. Então, os prisioneiros da caverna, seguindo a parábola, os prisioneiros da caverna ainda acreditavam na sua, entre aspas, realidade e concluíram que o prisioneiro libertado voltava enxergando menos que antes e contando estranhas histórias sobre uma realidade impossível.
Olha como é que os prisioneiros via esse liberto das trevas. Você sabe o que eles pensavam dele? Que ele não sabia nada, ele sabia menos do que quando ele era prisioneiro. E é assim que as pessoas veem a Igreja Universal em Cristo. Quando eles ouvem a gente falar sobre as doutrinas, dos rudimentos, das filosofias, quando a gente expõe a palavra de Deus com verdade para você, quando a gente fala dos rituais religiosos que eram sombras e que agora nós estamos na imagem real das coisas, que Jesus é a imagem real das coisas, de todos os rituais que eram feitos debaixo do período das trevas, que era o período da primeira aliança, da lei, por causa do pecado, as pessoas dizem que a gente não sabe nada da Bíblia, que a gente enxerga menos do que antes. É justamente os amigos dele. Quando ele volta para falar da maravilhosa vida da luz, da liberdade, ele era visto dessa maneira. Todos os amigos dele achavam que ele enxergava menos do que antes. Achavam que ele estava trazendo histórias de uma realidade o quê? Impossível. É impossível uma pessoa, né? Ele estava falando, é impossível o que ele está falando. É impossível. É igual a gente chega para a pessoa e fala, abençoado. Ah, bispo, porque eu tenho demônio, porque eu faço corrente disso, não consigo me libertar. Abençoado, você tem o Espírito de Deus. Você não tem espírito de demônio. Você tem o Espírito Santo. A pessoa não acredita. Não dá a mínima, continua, volta para todos os lugares aí, expulsando o demônio para tudo quanto é lado de si mesmo, enquanto que ela não sabe. A própria Bíblia fala, você não sabe? Não é a Bispa Lúcia não, abençoado. A própria Bíblia fala, você não sabe que o Espírito Santo faz morada em você? Aonde está o Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, ali está liberdade. Onde está o Espírito Santo, não tem trevas. Exatamente isso que a gente leva para as pessoas. Para que todos nós andemos na luz e não mais como os prisioneiros antigos. Porque desde criança, nós fomos ensinados pelas religiões, erradamente, a pegar coisa, a usar as sombras e não a imagem real da fé das coisas. Então, esse liberto volta para falar e eles acham que tudo que ele estava pregando, falando, era uma realidade impossível. É impossível. Não pode ser assim. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer obras, eu tenho que fazer aquilo. E nós demos um estudo de Hebreus completo, biblicamente ali, ó, palavra por palavra. E as pessoas não estão nem aí. Continuam prisioneiras. Continuam com as correntes nos pescoços, as correntes nas pernas e com as costas viradas para a porta. A porta que nos tira, a porta que é o acesso para fora da caverna. Mas eles estão virados de costas. Enquanto estiverem de costas para a porta que se chama Jesus Cristo, vão estar nas trevas, nas sombras. E eles julgavam esses prisioneiros, né? Quer dizer, o testemunho do liberto não serviu de nada. O nosso testemunho das coisas que nós enfrentamos por causa da graça e da verdade, da nossa nova realidade, da nova aliança que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, tem gente que acha melhor não sair da caverna. Entendeu? Tem gente que acha melhor não sair das obras da lei. Tem gente que acha melhor não sair dessas doutrinas de homens aí. É melhor. Eles julgam, né, os amigos dele, daqueles que ele voltou para falar sobre a nova vida dele, julgavam ser melhor não sair da caverna. Não rejeitar as sombras, tão familiares em troca de um mundo melhor. Então, olha o pensamento dos prisioneiros.
É melhor a gente não sair daqui, não. É melhor a gente, porque já que estamos acostumados com as trevas, já que nós estamos tão familiarizados com as sombras, é melhor a gente não sair, não. Para esse novo mundo melhor aí. Mas esse novo mundo melhor aí é desconhecido por eles. Então, por eles não conhecerem, eles achavam melhor se sujeitar às sombras em troca do mundo melhor. É o que as pessoas estão fazendo. Elas acham melhor não sair dos rituais religiosos, não sair das obras da lei, sabe? É melhor não rejeitar as doutrinas dos homens, que lhes são tão familiares desde criança, né? Desde sempre. Mas a nova aliança, a graça, o novo mundo é desconhecido para eles. Então, apesar das dificuldades, esse homem iluminado, o que foi liberto, apesar das dificuldades, o iluminado enfrentou com paciência e determinação sua missão, compreendendo as resistências impostas por seus companheiros e mantendo-se firme na busca pela evolução e pelo descobrimento de coisas novas para ele e os seus semelhantes. Ele seguiu, como o apóstolo Paulo seguiu pregando a doutrina da graça e da verdade, como nós, da Igreja Universal em Cristo, seguimos pregando o evangelho da graça e da verdade, apesar de toda a rejeição. Porque tem gente que gosta, meu Deus, gosta muito, mas gostar não é o suficiente. O que esse homem voltou para tirar os amigos da escuridão, ele não queria que eles gostassem do que ele estava falando. Eles queriam que eles saíssem das trevas e também fossem libertos. É o nosso caso. Foi o caso do apóstolo Paulo e é o nosso caso. Entendeu? Então, considerando tudo isso, é para as pessoas pensarem, examinarem, porque isso aqui, abençoado de Deus, essa parábola, ela deve estar escrita o quê? Há cerca de 2.500 anos, ela é milenar. Então, ela consiste, né, a parábola da caverna, ela constitui num ótimo modelo de perseverança e vontade de melhorar. A doutrina da graça de Deus. Sabe? É para nós termos... O que é a doutrina da graça de Deus? Nós necessitamos de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, venhamos a tomar posse da promessa. Então, há perseverança em nós, porque nós temos vontade de melhorar a nossa vida. E não continuarmos na escuridão. Não, já que, sabe, eu estou aqui desde criança, é o que Jesus chamou de tradição dos homens, rudimentos dos homens, preceitos de homens e não segundo Cristo. Mas as pessoas preferem. As pessoas da caverna também. Elas estavam tão acostumadas, tão viciadas nas sombras, tão acostumadas àquela prisão, que elas achavam melhor ficar ali mesmo, do que vir para um novo mundo, para uma vida melhor, aprender de Deus. Então, a palavra do Senhor traz esse entendimento para nós, que Deus nos tirou das trevas e nos colocou aonde? Em Jesus Cristo. Então, nós saímos das nossas cavernas para o mundo da liberdade espiritual em Cristo Jesus, buscando o quê? Qualidade de vida. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E nós queremos essa qualidade de vida para nós. Nós estamos percorrendo o mesmo caminho deste homem liberto. Nós falamos para os nossos amigos, nós falamos para as pessoas, falamos para todos os nossos irmãos em Cristo. Continuamos o nosso caminho, mesmo rejeitados, mesmo na resistência, nós continuamos falando da palavra do Senhor. Não é? Então, nós voltamos sempre a estar com essas pessoas para motivar a todos os nossos amigos a preferirem o quê? A nova realidade, a graça e a verdade, a luz de Deus na sua vida,
sabe, receber, eu tenho o Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, outro Espírito não vai entrar em mim. Estou falando porque o sistema religioso ensina assim, é demônio, é demônio, é diabo, é demônio, é demônio. Então a pessoa, tem gente que gosta disso, está acostumada com isso. E não tem uma vida melhor. Então, é o momento de nós refletirmos sobre os nossos progressos, sabe? Sobre a nossa vida como pessoas que levam mudanças, como pessoas que encorajam pessoas. Porque o nosso testemunho, a nossa perseverança na Igreja Universo em Cristo, abençoado de Deus, é justamente porque nós somos agentes de mudanças. Nós somos pessoas que encorajamos as outras pessoas porque levamos a palavra de Deus ao coração delas. Não por nossas palavras, não por nossas doutrinas, porque nós não estamos na caverna, nós estamos na luz. Então, a Igreja Universo em Cristo vai sempre levar a luz para você sair da caverna. A luz para você receber um mundo novo, a sua nova realidade de vida, a nova criatura que tem que nascer em você, para que você tenha a vida melhor que Jesus trouxe para você, para que você viva aqui no reino de Deus, para que você viva a sua vida aqui, não mais de costas para a porta, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a porta da caverna, Jesus é a porta das trevas, porque por ele nós passamos e saímos da caverna para o nosso novo mundo melhor. Desconhecido, sim. Eu, quando comecei a entender a palavra da graça e da verdade, eu questionava, mas por que eu não posso passar óleo ungido? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Mas eu nunca, graças ao bom Deus por isso, porque ele tinha um plano na minha vida, eu nunca voltei para o sistema religioso. Eu fiquei ali para aprender desse mundo novo, para aprender da minha nova realidade, para aprender da minha vida espiritual. Eu queria aprender da luz, porque eu já sabia muito das trevas, eu já sabia muito da caverna, desde criança, eu já sabia muito da caverna. E graças ao bom Deus que me tomou pelas mãos e que me ajuda até hoje, por isso nós somos pessoas que devemos estar sempre refletindo sobre os nossos progressos nossos espirituais. Porque a nossa missão dada por Deus é levar mudanças. Que mudanças? Do jeito de você vestir? Disso não. Mudanças de tirar você da caverna, da escuridão espiritual e trazer você para o reino do Filho do seu amor, porque você é um herdeiro dele. Então nós devemos, abençoado de Deus, reconhecer o quanto nós já percorremos até aqui. Quantos anos nós estamos falando da graça e da verdade? Quantos anos nós estamos vivendo isso? Então, a lição do nosso Mestre Jesus Cristo, não é? Nós devemos estar sempre buscando o nosso constante aperfeiçoamento. É preciso haver em nós sempre o querer saber mais e, sobretudo, partilhar. Sobretudo, partilhar. É o que eu estou fazendo com todos através do programa da rádio. Eu estou partilhando com você. Então, essa é a parábola da caverna. Vou repetir. A maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você não sabe. Eles rejeitaram um mundo novo. E as pessoas estão rejeitando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em Hebreus: não rejeite aquele que vos fala. Quem fala conosco sobre o reino de Deus abençoado é o Espírito de Deus. Nós estamos na nova aliança. Então a palavra do Senhor fala sobre rejeição. Que não haja rejeição para com aquilo que Deus está ensinando. Então essa parábola fala sobre a ignorância. Ignorar a luz. Ignora o novo mundo, ignora a nova aliança. Está falando disso. Não há nada mais temível como a ignorância em atividade.
Então, abençoado de Deus, receba essa mensagem de hoje no seu coração, porque nós vamos falar da imagem real das coisas, trazendo para você a mensagem, a verdade confundida. Jesus é a verdade e as pessoas estão confundindo tudo na sua vida espiritual. Saia da caverna, não tenha medo do novo mundo, não tenha medo da graça e da verdade, porque elas são doutrinas do Senhor Jesus Cristo. Está escrito na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 17 do Evangelho de João. Receba na sua vida isso. Receba essa mensagem na sua vida. Porque nós estamos aí falando para você. Nós estivemos na caverna desde criança, de costas viradas para a porta. Por isso nunca vemos a luz. Mas fomos libertos. Por isso continuamos pregando. A nossa missão é essa. A nossa missão é missão de mudança. Mas não é proibição, é mudança. A palavra do Senhor diz em Hebreus sobre a nova vida. Hebreus não, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ali fala da nova vida, do novo mundo, do reino de Deus. Ali está dizendo, transformai a sua mente, renove a sua mente, renovar. Renove a sua mente e transforme a sua vida. Nós vamos orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o tempo passa, esses assuntos são extremamente importantes, mas o tempo é curto na rádio, né? Então, a palavra do Senhor diz nova vida, nova aliança, novo tempo. Ele diz, renove a sua mente, meu irmão. Renove a sua mente. Não fica vendo sombras. Renove a sua mente. Conheça o novo. Conheça a nova aliança. Conheça a graça e a verdade. E você vai mudar. Vai transformar a sua vida. Vai viver melhor. Porque assim disse o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em nome dele. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o Senhor no nosso ministério, na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na nossa família da fé. Na nossa família, na família daqueles que têm trabalhado, daqueles que têm se empenhado para manter a programação da Rádio Metropolitana, meu Pai. Porque são os libertos. Essas pessoas que têm trabalhado, que têm obedecido os seus mandamentos, essas pessoas que têm vivido, os membros da Igreja Universo em Cristo, porque são eles que mantêm essa programação e tudo mais da Igreja Universo em Cristo. Porque eles estavam nessa caverna, meu Pai. Mas eles foram libertos. Eles foram libertos, meu Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. E eles voltaram para falar para os irmãos sobre essa nova vida. Por isso eles trabalham no reino de Deus, Senhor, mantendo a nossa programação, mantendo a nossa igreja viva. Que Deus os abençoe rica e poderosamente aos trabalhadores dessa seara, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, por todos aqueles que têm ligado para os nossos telefones, que têm pedido oração, oração de emprego, oração de causa na justiça, oração de cura, meu Pai, de enfermidades, doenças, depressões. Oh, meu Deus, cura de medos. Pessoas que estão amedrontadas, sobressaltadas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em oração agora, toda a nossa igreja, todos os nossos abençoados, nós estamos juntos aqui na terra, olhando para o Senhor Jesus, porque o Senhor é a nossa porta, o Senhor é a porta da nossa liberdade, o Senhor é a porta que nos leva à luz. E é isso, meu Pai, que eu quero que entre nessa casa agora, que entre na vida deste homem, desta mulher que estão orando conosco agora, que entre a tua luz, que entre a tua vida, que entre a tua graça, que entre a tua verdade na vida deste homem e desta mulher,
trazendo mudanças para melhor, trazendo milagres, trazendo respostas para a causa deles, meu Pai, para que eles vejam que a glória de Deus, que a fé no nome de Jesus basta você falar, eu creio. Então diga aí aonde você está, junto comigo, eu creio que eu vou ter um emprego, eu creio que eu vou ser curado dessa doença, eu creio que eu vou ver a minha causa na justiça respondida. Não quero nem saber se a justiça do nosso país é atrapalhada, é demorada, mas a minha justiça que eu espero na minha causa vem de Deus. Vem do meu Deus, porque Ele é a justiça da minha vida. Diga isso, meu irmão, diante de Deus. Diga isso diante dos homens. Diga isso diante dos anjos do Senhor. E você vai ver o céu se abrir e o milagre acontecer na sua vida. Porque a Bíblia nos ensina que esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. Então, meu irmão e minha irmã, se você está com uma doença, se você está com a enfermidade, então diga para ela, sai do meu corpo, porque você não tem morada em mim. Sai da minha vida, porque aqui está o espírito da luz. Eu não recebo o espírito de trevas na minha vida, na minha casa, no meu corpo, na minha família. Espírito de vício, espírito do mal, espírito do problema, espírito das trevas. Eu não estou na caverna, eu estou em Cristo. Então receba agora isso com seus olhos fechados. Receba agora, sinta agora que o Espírito Santo enche a sua casa, o Espírito Santo enche o teu coração, o Espírito Santo enche esse lugar da presença da luz e todas as trevas sairão. Para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entregamos essa oração. Eu entrego cada vida que está orando conosco neste dia, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E peço ao Senhor, guarde o Senhor no teu nome, guarda o Senhor na tua palavra, para que eles perseverem e tome posse de suas bênçãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.